eu acho difícil confiar na interpretação que Calvino tinha sobre Agostinho. Mas, de fato, Calvino assevera que a fonte dele é Agostinho, que ele bebeu em Agostinho e que Agostinho foi o único pai da igreja que compreendeu a soteriologia. Ele fala da predestinação, mas ele quer falar de toda a soteriologia. A soteriologia calvinista, né? Isso. Eu vejo que eu até selecionei aqui, coloquei aqui na tela do laptop, um pequeno texto que eu já vi muitos calvinistas abordando para poder justificar também o que Agostinho acreditava em predestinação. Mas eles pegam um texto e tiram apenas uma parte, uma fatia daquele bolo e falam, olha aqui, ele falava sobre isso. Mas eles não leem o que está antes, o que está depois, ou não entendem o montante. Olha só o texto. Santo Agostinho ele escreveu sobre respostas a objeções aos gauleses. Na sua resposta ele escreveu: eles não foram predestinados porque foram previstos como futuros pecadores por transgressão voluntária. Aí os caras pegam esse pedaço e falam, olha só, ele falou que os caras não foram predestinados e foram abandonados por Deus, porque Deus já sabia desde o começo que eles seriam pecadores. Mas olha o que vem depois. Eles não foram abandonados por Deus para que o abandonassem, mas abandonaram a Deus e por isso foram abandonados. Então, cadê a predestinação? Santo Agostinho, ele lutou contra uma heresia de Pelágio. Pelágio. Ele lutou contra o pelagianismo. O pelagianismo falava que o homem nasce bom e que ele é o único responsável pela sua salvação e pela sua perdição. Como Santo Agostinho sempre acreditou em predestinação, mas não na predestinação de todos os homens, aqueles que serão salvos e aqueles que não serão salvos. A predestinação de Santo Agostinho, a predestinação agostiniana, é aquela que todos os homens foram previstos para Deus e colocados para serem salvos, pois o bem vem de Deus. Agora, Santo Agostinho acreditava no livre-arbítrio, mas não é no livre-arbítrio total, é no livre-arbítrio do mal. Então, quando o homem é salvo, é pela graça de Deus, não é pelo seu merecimento. Mas quando ele se perde, é por escolha própria. Então, isso se chama sinergismo. Santo Agostinho não citou esse termo sinergismo. Diferente da soteriologia calvinista, que é monergista, a qual Deus decide quem é salvo e quem não é salvo, a Igreja Católica sempre acreditou no sinergismo, que é o homem e Deus atuando juntos para a salvação do homem. É Deus buscando o homem para que ele seja salvo. Mas se o homem recolher a sua mão, Deus permite com que ele tenha o destino a qual ele mesmo escolheu. Então isso é sinergismo. Ah, mas é o homem que escolhe ser salvo. O homem se permite ser salvo, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé e não por obras. Então, não é por obras porque ninguém merece ser salvo, mas somos salvos mediante a intensidade da nossa fé e pela graça de Deus. E o que é a graça de Deus que a teologia nos mostra? É o amor e a misericórdia de Deus. Amor e misericórdia. E a justiça de Deus, porque Deus é amor, mas é justo. Não é? Não é aquele amorzinho, ai meu Deus do céu, como Deus é bom. Se converta, herege. Porque senão o seu caminho não será o céu, não será o banquete, né? Participar do banquete com ele no final dos tempos. Né? É isso, cara. Então, eles interpretaram muito mal a predestinação de Santo Agostinho. Porque se ele mesmo lutou contra o Pelágio e explicou isso, que o homem tem, que ele é salvo pela graça divina, mas ele tem o livre-arbítrio da perdição, como que eles ainda usam teologia agostiniana para tentar explicar o calvinismo? Gel, você falou algo aí interessante, eu vou tomar emprestado suas palavras. Antes eu quero fazer um adendo histórico. Eu estou fazendo monopolizando aqui a conversa, me desculpe. Não, cara, eu achei show de bola, achei fantástico. É difícil achar pessoas para conversar nesse nível, tá? Eu vou ser sincero, tem uma pessoa que eu gosto de conversar e olha que eu não vou dizer radicalmente, porque radical é uma palavra pesada, mas diametralmente opostos a muita ideia que ela defende. O professor Fábio Sabino. Eu tenho aversão a muita coisa que ele defende, a gente já teve alguns debates,
mas eu gosto muito de conversar com ele, porque é de um nível de diálogo que enriquece. E eu encontrei vocês aqui, eu estou Olha muito só, feliz mesmo. aqui nesse canal, com o José Alessandro é igual. Nós sabemos que o Muito, José Alessandro ele não comunga da mesma fé que nós, e eu oro por ele, pela esposa dele, porque eles são meus teremos amigos. dois orando agora. É, eles são meus amigos, e eu oro pela conversão deles. Mas Deus, nós somos responsáveis, nós não somos responsáveis por converter ninguém, meu irmão. Nós apenas jogamos a semente. A semente é a palavra de Deus. Quem faz germinar é ele no tempo dele, certo? E ele já conhece muito bem a palavra de Deus. Não precisa do É, Carvalho, não precisa do Diego para nada. verdade. No momento certo, vai Ele tá germinar com no um coração pezinho dele. ele tá com um pezinho no cristianismo, eu sei Aí disso. ele para provocar, já entra aqui, já Yevrechechara, Adonai Veish Perecha, e aí Adonai Padai Já pensa sacerdotal, tá vendo aí? Aí É, já vai então. mas aqui nesse canal, o nível de conversa é sempre assim, tá? É assim, eu Maravilha. sou o que menos conhece aqui, eu sou o aprendiz aqui, e toda vez que eu entro, eu gosto muito de escutar, ou fico só escutando os bastidores, a conversa do pessoal. É lógico que a gente, às vezes, dá vontade de dar um puxão de orelha, um chacoalhão no Alessandro. Alessandro, H de herege, caramba! Mas agora somos dois. Mas vocês fazem de forma respeitosa. Vocês não Isso, é fazem isso. de forma ofensiva. Sempre foi respeito desde o começo. Enquanto vocês estavam falando, eu queria pedir vocês, os dois que eu vi que dominam o assunto, agora veja, é apenas por dúvida. Quando eu digo dúvida, não estou aqui sendo demagogo, porque é claro que eu tenho, a priori, uma ideia sobre o que eu vou dizer em relação à teologia do neoplatonismo. Vocês perceberam, já acompanhou e viu eu falar isso aqui, que o cristianismo, não importa em quais fases ele passa depois do segundo século, ele sempre culmina para o plutarquianismo. Se vocês forem perceber, o que Santo Agostinho vai levantar depois, São Tomás de Aquino, e depois Calvino, mesmo sem sequer, acredito, ter lido qualquer coisa de Plutarco, nós vamos ter justamente uma ideia plutarquiana que era um médio platonista e que concebia, inclusive, ele era até antimaniqueísta, porque ele tinha uma visão diferente de Deus, e essa teologia que o Gel falou, na perspectiva de Agostinho, sobretudo falando sobre Agostinho, é que eu não sei se o Gel leu, mas Gel, se você ler, inclusive, Plutarco de Queroneia, Vidas Paralelas, e se voltar, quando ele vai trabalhar conceitos relacionados aos deuses, aos mitos, e ao bem e o mal, rapaz, e você olha o que Agostinho está falando, e poucos autores e livros eu ouvi pensar as ideias plutarquianas dentro dessa dimensão que é mais filosófica do que teológica, porque o Plutarco, ele admitia a ideia de um Deus supremo, mas admitia deuses inferiores. Em relação ao bem e o mal, ele não via como os maniqueístas. Só que ele constrói uma teologia que é justamente, e eu estou falando de alguém anterior ao neoplatonismo, estou falando de alguém bem anterior, tá? Que tem a ver com o que vocês falaram. Então, eu só estou fazendo essa pergunta porque eu não sei se vocês chegaram a ler. O Gel já sabe que eu já até me confessei, eu sou amante de Plutarco de Queroneia, né? São as obras que eu gostei de ler, sempre leio, porque não seria à toa, o Gel, olha o que eu estou trazendo para vocês, que chegamos no século XI e Plutarco de Queroneia vai ganhar o destaque como aquele que fundamentou as bases do cristianismo. Você não ouve falar de Santo Agostinho, você não ouve falar de São Tomás de Aquino, você não ouve, ou seja, você vai pegando outros nomes anteriores, Plutarco, Clemente de Roma, Clemente de Alexandria, Orígenes, Policarpo, mas quando você chega no século XI, você ouve o bispo católico, muito conceituado, João Maropa, bispo de Elceta, declarar na sua bula: se tu, ó Cristo, tiveres que salvar dois homens do inferno, que salve quem? Plutarco de Queroneia e Platão. Porque muitos são incomum. Olha agora as frases que ele vai usar. Com a tua lei e a tua palavra. E quando vocês falaram de Santo Agostinho, o sinegismo, e vocês pegarem o que Plutarco de Queroneia pensa,
Só que eu percebi que o debate hoje, o Diego e Gel, sobre o assunto para do neoplatonismo para frente. Do neoplatonismo para frente. E não conseguem perceber a construção de uma teologia política soteriológica que é resultado de todo um trabalho deixado por Plutarco de Queroneia. Tanto que é um trabalho tão forte que ele foi praticamente abraçado, sabe por quem? Já naquela época, Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, que olha para aquela visão que os movimentos cristãos e judaicos estão se desenvolvendo, e ele se tendencia totalmente para toda uma teologia política que vai influenciar a soberania, poder total, exceção. Tudo isso eu falei aqui, ó, nesse livro aqui, ó, nesse meu livro aqui. Então, assim, eu quis fazer isso porque tudo bem que vocês falaram de Calvino, de Agostinho, falaram de Calvino, mas vejam bem o que eu falo sobre as ideias de Plutarco, como a filosofia moral, a vida prática, entende?